Reação da classificação do GP do Canadá de 2025. E não é que o GP do Canadá realmente foi bem mais competitivo e imprevisível do que a gente esperava que ele seria. Eu trouxe anteontem no vídeo de previsões pro GP do Canadá, um comentário de que esse poderia ser o GP mais equilibrado do ano. Não sei como vai ser na corrida ainda, a gente tem que aguardar pra ver, mas a classificação já se mostrou ser extremamente equilibrada, porque a gente tinha a McLaren do Piastri na frente, a gente tinha a Red Bull do Verstappen, tem as Mercedes lá na frente, o Hamilton foi bem também na classificação, então a gente tem bastante coisa e aconteceu também muitas histórias no resto da classificação pra gente falar por aqui, e é exatamente isso que a gente vai comentar aqui, todas as histórias da classificação do GP do Canadá de 2025. A gente teve no Q1 as quedas do Pierre Gasly em 20º, Liam Lawson em 19º, Lance Stroll em 18º, Carlos Sainz em 17º e o Gabriel Bortoleto em 16º. Isso já traz inclusive até mesmo o nosso primeiro comentário do Keep Lotus 0.007. Foi por conta disso que o Gabriel Bortoleto acabou caindo no Q3, no Q1. Por conta de 0.007 segundos. É inacreditável, cara. Por muito pouco ele não consegue passar e infelizmente, assim, dessa vez realmente não passou. Ele não conseguiu passar por Q2, por muito pouco ele não avança para a próxima etapa da classificação, acaba caindo no Q3, só que ele não vai largar da 16ª colocação, isso porque o Yuki Tsunoda ainda vai levar uma punição de 10 posições no grid, e isso vai fazer com que o Gabriel ganhe uma posição, largue de 15º. Existe a possibilidade de uma punição para o Hadjar, mas baseado na posição que ele terminou no Q3, muito dificilmente o Hadjar vai acabar perdendo as posições suficientes para que o Gabriel ganhe uma posição, mas ainda assim ele ganha uma posição largando ele da 15ª colocação, considerando a punição do Yuki. Outro ponto que é bem interessante da gente olhar aqui nesse Q1 é a queda do Carlos Sainz, considerando que o Williams se mostrou estar muito competitivo nesse final de semana. Claro que o que a gente viu nos treinos livres 1 e 2 ali, isso foi pelo fato de que o Williams estava correndo de uma forma diferente das outras equipes, que o James Vowles acabou não revelando em detalhes, mas ele disse que tinham run plans diferentes das outras equipes. Pode ser que tinham menos combustível, alguma configuração diferente que eles não iam levar para o final de semana para testar alguma coisa. Isso fez com que a Williams tivesse muito mais rápido nos treinos e na classificação eles iam voltar para o lugar normal deles, como o Vowles disse, e foi o que aconteceu. Então a queda do Sainz é muito curiosa, mas ela acontece principalmente por conta do Isack Hadjar. O Isack Hadjar atrapalha a volta do Carlos Sainz e por conta disso ele pode ainda levar uma punição. No momento que eu gravo esse vídeo não saiu nenhuma punição, não é certeza de que ela vai sair, mas o Isack Hadjar atrapalha a volta do Sainz e por conta disso o Sainz cai no Q1. O Sainz fica muito bravo, muito frustrado, ele cobra uma punição imediata, mas apesar de eu achar errado, tinha que ser uma punição imediata também, é algo que fica... Porque punir depois na classificação não resolve muito problema, o Hadjar vai perder 3 posições, mas ainda vai largar muito na frente, e o Sainz cai no Q1 por conta disso, né? Estraga praticamente um final de semana por conta disso. Só que é uma situação complicada, não tem muito o que fazer, vamos esperar pra ver se vai ter mesmo a punição do Hadjar. Provavelmente, seguindo a lógica, seriam de 3 posições, mas de nada apaga o fato de que o Sainz foi atrapalhado e cai no Q1. Outros 2 destaques para trazer aqui na questão do Q1 é o Gasly ter terminado em último e o Franco Colapinto ter passado pro Q2. A gente vai discutir isso um pouco melhor quando a gente chegar no Q2, mas o Franco começa a mostrar ali uma qualidade, começa a mostrar que está se encontrando com o carro diferente do que a gente estava vendo. Vou discutir um pouco melhor depois, mas o Gasly caindo aqui ainda em último lugar é bem surpreendente. E principalmente o Lance Stroll aí fez o que fez para voltar nesse final de semana e claramente não tá bem, né? Teve a panca dele no treino livre 2 e agora largando de 18º lugar, enquanto o Alonso chega até o Q3 e faz uma boa volta. Claramente ele não tá bem expulso, eu acho que é evidente isso. Ele forçou a volta antes só pra poder pilotar, só pra não perder o assento, só pra fazer a corrida de casa, mesmo que ele não parecesse estar mostrando toda essa animação pra correr em casa, ainda assim, claramente não tá bem pra corrida, né? Vamos ver amanhã como vai ser a corrida dele e tudo, mas ele claramente não tá no cenário ideal pra ele. E, claro, um destaque que eu acabei esquecendo de falar, que até gerou um comentário aqui. O João Matheus falando que o carro da Williams já não está suportando mais por conta do fato do álbum, né? Me fugiu a palavra em português. O engine cover, né?
A proteção do motor dele saiu voando, ele quis fazer um cosplay de Verstappen, né? Quando acontece a mesma coisa com a Toro Rosso do Verstappen, sai voando ali a proteção dele. E... é só isso mesmo, ele ainda consegue voltar para os boxes, a Williams consegue... Isso causa uma red flag, mas ele consegue voltar para os boxes, a Williams conserta o carro dele a tempo, ele volta e passa pro Q2. E esses são os principais destaques que aconteceram no Q1, bora pro Q2 então. Já no Q2 a gente teve as quedas do Esteban Ocon em 15º, Oliver Bearman em 14º, Nico Hülkenberg em 13º, Franco Colapinto em 12º, Yuki Tsunoda em 11º. Destaques aí pro Hülkenberg, que fez um bom treino classificatório, vai largar de 12º por conta da punição do Yuki Tsunoda. Todo mundo aqui, basicamente atrás do Yuki, vai ganhar uma posição, já considerem eles uma posição acima quando eu falar. Então, um bom treino classificatório do Hülkenberg, consegue essa 13ª, eventual 12ª colocação. E as Haas, que não estavam parecendo estar tão bem, conseguem pelo menos se classificar ali pro Q2, fazer tempos decentes para largar 14º e 15º. Não acho que vão melhorar muito mais na corrida, não estão mostrando muito, já faz algum tempo nessa temporada. Então, fica ali o destaque, pelo menos por terem chegado ao Q2. Agora, a gente tem que falar dos destaques, principalmente aqui, do Franco Colapinto, que fez uma grande classificação. Finalmente, parece que ele lembrou o que ele estava fazendo na época da Williams. A gente tinha até o comentário do Ícaro Pancho, lembrando que com a punição do Tsunoda e a possível punição do Hadjar, o Colapinto vai largar em 10º. O Briatore deve estar chamando a atenção dele. Isso porque o Isaac Hadjar terminou em 9º lugar no Q3. A gente fala um pouco melhor quando chegar lá. Mas se ele levar as 3 punições, que geralmente é o que acontece quando um piloto impede outro na classificação, ele iria cair para 12º lugar, e com a punição do Tsunoda, que vai jogar lá para baixo, o Franco acaba largando de 10º lugar. Então, se colocar nessa posição foi muito bom pro Franco, porque ele realmente consegue largar do top 10 amanhã, caso confirme a punição do Hadjar. E cara, ele finalmente se encontrou, ele tava rápido. Não foi por acaso, não foi sorte. Ele conseguiu colocar o Pini em 12º, e depois ainda ele fica até frustrado no rádio porque falou que poderia chegar no Q3. Talvez ele precisasse de 3 corridas para se adaptar no carro. Não, quem sabe? Quem sabe realmente eram as 3 primeiras corridas para ele pegar o ritmo, entender e se adaptar melhor ao carro. E agora no Canadá, já mais acostumado, conseguir fazer essa volta muito boa para terminar em 12º lugar, e com as eventuais punições, um possível 10º lugar. O Franco se classifica melhor que o Gasly e pode já pontuar aqui nesse GP do Canadá, dependendo das circunstâncias da corrida. Vamos ver, mas depois de 3 finais de semana terríveis, um final de semana finalmente animador pro nosso argentino aí da F1. Agora, outro destaque, dessa vez negativo, é o do Yuki Tsunoda, que fez uma classificação abaixo do esperado. Ele tinha punição de 10 posições? Tinha. Mas isso não significa que ele não poderia ter se classificado melhor para minimizar esse impacto. Pegando esse P11 e caindo no Q2, ele larga de último. Isso porque ele acabou de vir de alguns testes privados que a Red Bull arranjou para ele, testando pneus, né, fazendo testes de pneus que as equipes podem fazer, daí coloca ele lá no carro para ganhar um ritmo a mais, e ele cai no Q2, 11º lugar, que eventualmente coloca ele em último. É complicado falar do Yuki, né, eu já tô falando isso há um tempo, mais uma vez decepciona, e de novo, não coloco totalmente a culpa nele, porque o carro claramente é uma bomba para quem pilota. Não é o primeiro, não vai ser o último. Assim, não dá nem pra culpar 100% ele. Eu tô numa situação aqui... A gente tá numa situação aqui muito complicada, porque não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar. A gente vai continuar criticando ele, falando que ele tá abaixo do esperado. Eu acho que já chegou num nível que o esperado... Nem é mais esperado, talvez, que o segundo piloto da Red Bull chegue no Q3. Eu acho que ele conseguir chegar no Q3 já é algo tipo... Pô, legal, foi bem. Não é nem mais esperado que o segundo piloto da Red Bull chegue no Q3. Eu acho que tá num nível desses. Tem alguma coisa bizarra. Eu fiz um vídeo inteiro discutindo isso. Eu até coloco ele no card aqui pra vocês poderem ver depois desse vídeo aqui. Mas tem alguma coisa bizarra acontecendo aí na Red Bull e que a gente precisa entender. No vídeo, exatamente, eu discuto melhor o que são esses problemas e o que pode estar acontecendo. Quais são as teorias principais por trás disso. Mas é isso. Final de semana decepcionante do Yuki, que vai largar de último e dificilmente até vai pontuar. O que leva a gente então para o Q3, que tem o Alex Albon caindo na 10ª colocação, Isack Hadjar em 9º, Charles Leclerc em 8º, Lando Norris em 7º,
Fernando Alonso em sexto, Lewis Hamilton em quinto, Kimi Antonelli em quarto, Oscar Piastri o terceiro colocado, Max Verstappen em segundo e a pole position inesperadamente caindo no colo de George Russell mais uma vez. Antes de falar da pole, a gente tem alguns destaques, algumas histórias para contar. A primeira delas é o Isack Hadjar, que tava o inimigo de todo mundo nessa classificação, né, cara? Primeiro atrapalha o Sainz no Q1. Ele acreditava, né, depois que acontece o incidente, tem o rádio dele conversando com o engenheiro, que ele fala que ele achava que o Sainz já tinha abortado a volta dele, tinha desistido da volta dele. E o engenheiro fala que não sabia também o que estava acontecendo, mas ele atrapalha a volta do Sainz e possivelmente deve levar 3 posições no grid de largada. E no Q3, ele indiretamente também atrapalha o Charles Leclerc. O Charles Leclerc vinha fazendo uma volta muito boa mesmo, fez o melhor primeiro setor, só que o Hadjar tinha já parado, ele tinha saído do espaço do Leclerc para não atrapalhar a volta rápida do Leclerc. Só que o problema é, antes disso ele tinha feito as curvas ali, e isso jogou um pouco de ar sujo no Leclerc. E o Leclerc até reclama que o ar sujo atrapalha a volta dele, ele sai de frente ali, né, e estraga a volta dele, depois ele não consegue fazer mais nada e cai na 8ª colocação. Então o Hadjar atrapalha o Sainz, indiretamente atrapalha o Leclerc. No caso do Leclerc, eu não acho que vai levar punição. O Charles poderia ter feito uma volta melhor e poderia ter brigado lá em cima. E o Hadjar acaba saindo como vilão dessa classificação e provavelmente ainda vai perder posição no final das contas. Outros destaques que a gente tem para trazer aqui, subindo o grid, é o Lando Norris. E foi uma classificação bem abaixo do esperado do Norris, tá? Uma classificação bem abaixo do esperado do Norris. Chegou num nível que o engenheiro dele teve que entrar no rádio e falar, cara, faz as coisas com calma. Tipo, ele não falou com esse tom de voz, ele falou tipo, calma, respira, reseta e lembra do que a gente conversou nas situações de frenagem. Foi alguma coisa assim que ele fala. Tipo, o engenheiro teve que entrar no rádio e falar pra ele ter calma. Então, apesar dele parece ter melhorado algumas questões do mental, ele ainda às vezes deixa essas recaídas aparecerem. E hoje foi um caso disso. A classificação do Canadá foi um caso disso. Que ele não tava com a cabeça no lugar para fazer as voltas e cai em 7º lugar com a McLaren. É algo que você não espera do cara que tá disputando o Mundial com o Piastri e que virtualmente, se não acontecer nada fora do comum na corrida amanhã, já coloca o Piastri na frente dele e aumentando a vantagem no campeonato de pilotos. Vamos ver, né? Uma corrida no Canadá você nunca pode prever o que vai acontecer porque ela costuma trazer suas aleatoriedades. É uma corrida que, com certa frequência, até costuma bagunçar bastante a ordem original de largada. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem muita coisa. Tem uma corrida inteira pro Norris se recuperar, mas a classificação desaponta mais uma vez. Ele não consegue encontrar uma volta, não consegue encontrar o tempo e fica bem atrás do companheiro de equipe. Outros destaques para trazer aqui, antes da gente falar do top 3, é o Hamilton e o Alonso. O Alonso faz uma grande volta, colocando a Aston Martin em 6º lugar. Essa é uma pista que historicamente ele costuma ir bem, já colocou uma Alpine em P2 aqui, então é uma pista que o Alonso gosta bastante, que ele costuma ir bem, costuma conseguir extrair o máximo do carro. A Aston Martin melhorou bastante depois das atualizações que eles trouxeram lá em Imola, então acredito que sem muitas dificuldades o Alonso consiga pontuar nesse final de semana. E o Hamilton, até o momento, vem defendendo a minha aposta nele de ser a boa surpresa do final de semana, porque realmente ele fez uma das melhores classificações do final de semana. Um dos grandes problemas que ele vinha tendo na Ferrari era exatamente o fato de que ele classificava mal e na corrida que vinha sendo o ponto forte dele, ele recuperava, mas terminava em 5º, em 6º, que seja, porque ele tinha que recuperar as posições que ele perdia na classificação. Aqui ele faz uma boa classificação, a Ferrari estava claramente atrás dos carros que terminaram na frente dele, só a McLaren do Lando Norris, o único carro que você poderia discutir que era melhor que a Ferrari, que termina atrás do Hamilton, mas dentro do limite que você poderia esperar, essa Ferrari, ele foi bem, colocando ela logo atrás das duas McLarens, do Verstappen e do Piastri. Então, boa classificação, expectativa de uma boa corrida amanhã pro Hamilton. Agora, cara, esse finalzinho de classificação foi insano, tá? E a gente tem até comentário sobre isso, que é o Bobert BR falando aqui, pois é, Fred, é só você ir direitinho no vídeo de previsões que o inesperado acontece. Porque no vídeo de previsões eu falei, sempre que eu aposto em algo diferente, na pole position ou no top 3, vai tudo programado certinho. Então eu falei, vou fazer o programado certinho pra ser alguma coisa diferente. Tá aí, previ desprevendo.
Porque eu falei, cara, não é possível. Eu sempre aposto algo legal e vai tudo normal. Se eu aposto algo normal, vai coisa zoada. Então pronto, apostei coisa normal aí, foi tudo zoado. Que classificação, meus amigos. O final ali não foi a melhor classificação do ano, mas tá ali no top 4 pelo menos. Aí. Top 4 e não é a quarta. E que classificação. No finalzinho você tava toda naquela tensão. Piastri, Verstappen, Piastri, Verstappen, Piastri, Verstappen, Piastri, Verstappen, George Russell. Tem até um comentário disso, do João Frederico Freitas. O Russell aparece do nada, o rei do peão no Canadá. Simplesmente George Russell no GP do Canadá. Cara, um assunto que é pouco discutido na Fórmula 1 é pilotos bons em pistas específicas. Tem pilotos que em pistas específicas são muito bons. E um desses pilotos é o George Russell no Canadá. Esse cara, ele é muito bom no GP do Canadá. Ele vai muito, ele manda muito bem aqui no circuito Gilles-Villeneuve. Ele gosta muito desse circuito, é inacreditável. Ano passado mesmo, que a Mercedes estava numa situação até pior, você pode dizer, do que a Mercedes atual, ele foi lá e cravou a pole no Canadá. E aqui, de novo, a Mercedes melhor que no ano passado, mas não na expectativa de pole, necessariamente. Vai lá e crava a pole mais uma vez, e com uma distância confortável para o Max Verstappen ali, de mais de 1/10. Então, o Russell mais uma vez mostra que ele é o rei do GP do Canadá. Vamos ver se na corrida ele consegue manter isso. A Mercedes estava mostrando ali que conseguia ir bem, que poderia ir bem nessa corrida. O próprio Antonelli consegue colocar o carro em quarto lugar, então mostra que a Mercedes pode vir bem amanhã. Vamos esperar para descobrir. Só que no retrovisor dele ele vai ter Max Verstappen e Oscar Piastri brigando pelo título mundial, querendo ultrapassar ele a todo custo. A largada amanhã eu acho que vai ser bem importante para a corrida, ver como os pilotos vão sair. O GP do Canadá não é difícil de ultrapassar, principalmente na reta, antes da reta dos boxes. E também não é um circuito muito difícil de você perseguir o piloto que está na sua frente. Ele tem muitas zonas de DRS, não é um circuito que costuma te atrapalhar tanto na questão do ar sujo, principalmente pela quantidade de zonas de DRS e de retas que ele tem. Então, acredito que vai ter uma briga interessante entre o Piastri, o Verstappen e o Russell ali ao decorrer da corrida. Claro que eventualmente alguém vai se separar e vai tomar essa vantagem, mas acho que nesse começo de corrida a gente pode ter uma briga interessante entre os três carros para ver quem lidera. Mas o nosso rei do Canadá, George Russell, se a Fórmula 1 fosse Canadá 24 vezes, né, 24 provas de Canadá, o Russell era campeão mundial. Tá aí, essa é a frase do dia. Mas aí tá a reação da classificação do GP do Canadá de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, o que você concorda, o que você discorda. Escreve aí nos comentários que eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando também, se você gostou do vídeo e quiser ajudar aqui o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque já ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.